dizer, o que teria mudado do tempo da primeira escolinha do professor Raimundo, que era o tempo do Balança Mas Não Cai, Planeta dos Homens, Cacete e Planeta, TV Pirata. Basicamente muda uma coisa que é um eixo que eu bato sempre nesse eixo. Nós tínhamos um humor latino, que era um humor ingênuo. Ele chegava até a ser um humor escatológico, um humor de clistérios, de palavrões, de pornografia, de muita sexologia, mas ele era ingênuo. Ridendo castigat mores. A gente tinha esse lema latino de que rindo se consertam os costumes. Hoje você não tem mais humor latino, você tem um humor que vem do hemisfério norte, não da Península Ibérica, ele vem dos Estados Unidos, ele vem da Inglaterra, ele é um humor anglo-saxônico, muito forte, de uma sociedade extremamente agressiva, que é a sociedade americana, de uma sociedade que perdeu todos os limites, todo o pudor, de uma sociedade que é o auge do capitalismo que leva à ganância e ao individualismo. Então vale tudo, vale suicidar-se em frente às câmeras, vale xingar a mãe, vale dizer que a mãe que amamenta é uma vaca leiteira, vale qualquer coisa contanto que você tenha ibope. O humor que antes era ingênuo, respeitável, familiar mesmo, a escolinha era uma coisa profundamente familiar, era feito sobretudo com o double sens, chamado duplo sentido. Esse humor hoje ele acompanha a própria agressividade da sociedade. Se você reparar, a sociedade nossa, brasileira e mundial, profundamente agressiva. As pessoas estão se matando por nada, estão se esbofeteando por nada, por pura falta de amor e pelo apelo do consumo desenfreado, pelo apelo de um consumo de objetos de consumo e não de base social. Não é por esgoto, não é por moradia, não é por transporte, não é por saúde, educação, não é. Compre geladeira, compre televisão, compre telefone, muda o seu smartphone, é o imediato. E aí todo mundo tem que ter. E para ter eu tenho que dar cotovelada em todo mundo na Black Friday, sabe? Sai que é meu, que eu vou pegar. E esse humor muda muito. O humor das pessoas muda muito. Por exemplo, me perguntam assim, o humor tem que ter limite? O corpo humano tem limites, eu não consigo voar sozinho sem a ajuda de um avião. Eu não consigo ter uma visão de 360 graus sem deslocar o pescoço. Se o corpo humano tem limites, se a idade da gente tem limite, por que o humor não teria limite? Tem que ter limite, sim. Há o limite do pudor, há o limite do outro, há o limite do respeito do outro. Eu sou completamente contra essa coisa de politicamente correto. Isso eu acho um saco, a invenção americana, estadunidense, do politicamente correto. Porque quando você fala do politicamente correto, por exemplo, você não pode fazer piada de judeu. Então é como se o judeu não existisse. Você joga o judeu num limbo, num gueto, onde ninguém fala dele. Só fala sério. O humor é emoliente. O humor é como um clister. Ele dissolve as fezes, ele dissolve o enfezado. Ele torna o enfezado engraçado, cheio de graça. Se você não permite o humor nesses bolsões, porque não é politicamente correto, você mantém o enfezamento da sociedade. Mas, por outro lado, há que ter limites. Quando você parte para a agressão pura e simples, quando você passa para o desrespeito do indivíduo. Eu volto a dizer, chamar uma senhora que amamenta 30 crianças com leite que sobra do seio dela, chamá-la de vaca leiteira, é uma afronta de quem teve um seio materno péssimo. O humor não vai deixar de existir. O humor vai encontrando seus caminhos novos. A sociedade vai mudando, os paradigmas vão mudando. Nós estamos vivendo hoje, nesse momento, uma mudança total da sociedade brasileira, dos paradigmas da sociedade brasileira. O que era até então muito bom, agora já não presta mais. O que era honesto já é desonesto. O que era limpo já é sujo. O que era sujo é limpo. O humor vai mudar também. Ele vai mudando junto. Acontece que o humor cresce muito na decadência da sociedade. À medida que a sociedade decai economicamente e moralmente, o humor cresce.
não o humor épico. Por exemplo, o humor épico que eu chamo é o humor do Molière, o humor do Shakespeare, que são grandes humores que tratam de grandes questões da humanidade. O que cresce é o humor de costumes baratos. A vizinha fofoqueira, o corno, o gayzinho, a coisa boba, amarrar cachorro com salsicha, o próprio umbigo. A maioria dos stand-ups falam do próprio umbigo. A maioria dos stand-upeiros jamais, acho que a maioria absoluta, consegue transcender o próprio umbigo. Enxergar o país, enxergar o povo, a nação, os problemas sociais. Quando muito reclamam da operadora de telemarketing, quando muito reclamam da pizza que está demorando. Então o humor ressurge, sim, mas ressurge pobre. Pobre como um momento econômico e social que não só o Brasil, mas o mundo está vivendo. E cada humorista, cada comediante gosta tem preferência por uma veia humorística. Depende da nossa cultura, do nosso olhar, não é verdade? Quer dizer, um pai rígido, criado numa educação rígida, vamos dizer, uma velha tradição pentecostal, abrâmica, patriarcal, ele não vai admitir um filho gay em hipótese alguma. Ele prefere ver o filho morto do que aceitar um filho gay. Isso é a cultura dele. Então, cada humorista tem sua cultura. Eu tenho 68 anos. A cultura que eu bebi foi o teatro de revista, foi a sátira política, foi Silveira Sampaio, foi Dercy Gonçalves, foi Dulcina, foi Violeta Ferraz, Mazzaropi, Oscarito, que são todos herdeiros da comédia dell'arte, da Península Ibérica, da comédia dell'arte italiana, do teatro espanhol, dos trovadores portugueses. Então eu serei sempre, de preferência, gosto do humor latino, que é um humor aberto, escancarado, é um humor sem nuances. Ele é branco, preto é preto, verde é verde, vermelho é vermelho. Há um humor hoje, há companheiros que gostam do humor que eu chamo de Renoir. É assim uma coisa meio impressionista. É um tom que pode ser isso, que pode ser aquilo, em tons pastéis, em tons bebês, e que a elite chama de humor inteligente. Não existe humor inteligente, existe humor. Se a pessoa ri é porque ela é inteligente. Pode haver humor mais refinado. Como a nossa sociedade, o humor é de classe.